Palavras Eternas. Com o missionário Leonardo. Meus irmãos, eu desejo a todos um excelente dia e que a paz do Senhor Jesus venha inundar o coração dos irmãos. Palavras eternas, estamos diante deste propósito neste mês de março e Deus falou comigo em uma determinada palavra. Quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Sou grato a Cristo Jesus, no qual eu sou inteiramente devedor eterno. Tudo que eu faço é pouco pelo que Jesus fez por mim. Minha total gratidão a Ele. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 6. Eu peço a vocês que não são inscritos que se inscrevam no canal, curta, compartilhe e comenta, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado cada vez mais. Na nova tradução da leitura de hoje, da linguagem de hoje, a palavra do Senhor Deus, ela diz assim: ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. Em outra tradução vai dizer assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Em outra tradução vai dizer: então o Senhor ficou ferido no seu coração e lamentou ter criado o ser humano. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor Deus vai dizer que Deus ele cria os céus e a terra, forma tudo o que neles há, e do pó da terra forma o homem e cria o homem, dando a ele o fôlego de vida. Soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, o seu espírito. E então a palavra do Senhor Deus vai dizer que o homem começa a se multiplicar. Após a queda de Adão e Eva, o pecado se multiplica de forma muito grande, a iniquidade, e as gerações vão se passando e se criando, e os filhos de Deus olham para as filhas dos homens e veem que elas são formosas e começam a coabitar com elas, e delas nascem gigantes, e a palavra vai dizer que a terra se enche de homens valentes e também de homens iníquos que perderam completamente a graça. E aí vai chegar em um determinado texto que Deus vai falar que o Espírito de Deus não contenderá mais com o homem para sempre, porque ele é carne. E aí Deus arranca o espírito do homem, e aí o homem começa a pecar deliberadamente, de forma que a tristeza toma conta do coração de Deus. E aí, em alguns textos, em algumas traduções, a palavra de Deus ela vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e entra a palavra em contradição com outro texto que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nesta visão de pessoas que não têm costumeiramente a maneira de ler o contexto, o texto, e aí começam a dizer que Deus não se arrependeu, mas na verdade é que o padre João de Almeida Ferreira, na hora de traduzir o texto, ele não encontra palavras corretas, aí ele traduz dizendo que Deus se arrependeu, mas na verdade Deus se entristeceu de ter feito o homem. E aí Deus dá a ordem a um homem, e essa ordem ela dura 200 anos até que se concretize. Ou melhor dizendo, 100 anos, se não me falta a memória, 120 anos. Deus dá a ordem a Noé, dizendo: Noé, construa uma arca e eu enviarei um dilúvio e destruirei toda a alma vivente da terra. E nessa arca aí Deus dá a direção a Noé, e esses dias
que nós vivemos nos dias de hoje foram comparados aos dias de Noé. Aos mesmos dias que nós estamos vivendo hoje, é o mesmo tempo que está acontecendo, que aconteceu, melhor dizendo, lá na época de Noé. Por quê? Porque hoje se prega o evangelho, se prega a palavra e já não se dá mais ouvido como antigamente. Se fala de pecado, a pessoa muda de igreja. Se fala da transgressão, da iniquidade, a pessoa desiste de congregar, desiste de ir à igreja, porque para ela é muito pesado o cargo e a responsabilidade de abandonar o prazer da tua carne, o prazer da tua alegria, do teu gozo, da tua facilidade. Ela começa a lhe desistir do evangelho de Jesus Cristo Nazareno por conta das aflições e dificuldades e perseguições que começa a sofrer. Então, nós estamos vivendo os dias maus, nos tempos difíceis, onde o evangelho de Cristo tem sido banalizado, tem sido inclusivo, tem sido um evangelho facilitado para que muitas pessoas entram, mas ainda que eles facilitam o evangelho, a porta do céu continua sendo estreita. O caminho para o céu continua sendo apertado. Ainda que as pessoas facilitam e criem falsos evangelhos, evangelhos anátemas, entre aspas, aí, para poder muitos seguidores o seguirem, mas o caminho continua ainda sendo o mesmo, pois Deus, ele não muda. Muda o homem ele é liberto por Deus, ele é transformado por Deus, ele recebe ali a libertação e é transformado, mas a palavra do Senhor não passa. Palavras eternas são essas que Deus agora coloca ao meu coração para lhe dizer que não há mudança no Senhor. Se ele fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele abençoaria o povo e depois voltaria a amaldiçoar? De maneira alguma. Jamais poderá ser amaldiçoado aquilo que Deus já abençoou. Agora Deus está dizendo na sua palavra que os dias são maus e que ele se entristeceu de ter feito o homem alma vivente. Por quê? Porque o homem pecou deliberadamente contra Deus. E hoje estamos vivendo a mesma coisa. A ganância do ser humano tem chegado a tal ponto onde o homem já não quer mais ser solidário, ele só quer saber de acumular riqueza. E Jesus, ele vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde as traças comem onde a ferrugem come e os ladrões minam, mas a juntar esse tesouro no céu. As pessoas não se importam mais com as almas que estão perecendo, com as vidas que estão se perdendo, com as pessoas que estão morrendo. A guerra já está em mais de 17 países do planeta. Já vivemos uma terceira guerra mundial e as pessoas estão sendo enganadas pela mídia popular que não está em guerra, que não tem guerra, que está tudo sob controle, mas não tem nada sob controle. A guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra entre Rússia e o Ocidente, a guerra entre países na Ásia que estão em conflito, China com Taiwan, muitos países estão em conflito e as pessoas não estão entendendo que a terceira guerra já começou e que Jesus está à porta, prestes a voltar a buscar a tua igreja, e muitos estão brincando, pensando: ainda há tempo para mim pecar, ainda há tempo para mim fazer. Quando estiver próximo de Jesus voltar, eu me arrependo e me entrego, mas Jesus está dizendo: eu já estou próximo. Jesus está voltando, o tempo é mau, Jesus está vindo para buscar a sua igreja e muitos estão brincando. E Deus está triste com a tamanha iniquidade e o tamanho está chegando diante de Deus como podridão às suas narinas, o cheiro do pecado do ser humano na terra. Os jovens se perderam, a juventude se perdeu, o regaço se perdeu, já não há mais jovens mancebos que querem fazer a vontade de Deus, de forma que o evangelho tem sido banalizado, tem se tornado motivo de chacota.
E aí, alguns falam das mídias sociais, que as mídias sociais agora viraram. Não, as mídias sociais são um canal de bênção para poder disseminar o Evangelho de Cristo, mas de forma que, da mesma forma que tem verdadeiros pregadores do Evangelho, que pregam um Evangelho verdadeiro, ainda tem aqueles que distorcem o Evangelho, perturbam o Evangelho, ensinam falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Um falso evangelho tem sido pregado e muitos têm sido enganados, se possível até os escolhidos, porque as pessoas dizem que a gente pode, que a gente tem condições, mas na verdade o verdadeiro evangelho nos dá a certeza de que a gente não é, de que a gente não pode e de que a gente não faz. Quem é ele, quem pode é ele, quem faz é ele. Nós somos meros mortais. Passamos aqui um breve estado de tempo e achamos que a nossa vida, e o maior erro do ser humano é esse, achar que a vida é uma estrada longa, onde se entra e nunca se acaba, porque a vida é uma ruela curta e apertada, onde logo se entra e logo se acaba, porque Tiago vai dizer que a vida do homem é como um vapor que aparece por um estado de tempo e logo se desvanece. Isso é Evangelho de Cristo. A vida do ser humano é curta, e muitos estão pensando que a vida é longa, que tem tempo para fazer. Os tempos estão abreviados. Nós começamos o dia 10 minutos depois. Quando a gente vai parar para pensar nos nossos pensamentos, assim, pequeno ser humano, né? Eu penso assim. Quando a gente vai olhar, já é meio-dia. Daqui a pouco já é 1h da tarde. Eu acordei às 5 da manhã, 5h30 da manhã. Agora já vai dar 9 horas da manhã. E eu não fiz nada ainda. Eu não consegui ainda fazer nada, e eu vejo as pessoas brincando com o Evangelho de Cristo. Eu, irmão, por muito tempo sofri por conta dos vícios e das garras do inimigo, porque ele sempre me levou a cair nas drogas novamente por conta dos vícios. Eu sofri por mais de 15 anos na minha vida. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. De certo é que as quedas me ensinaram mais do que as minhas bonanças, do que a minha permanência na presença do Senhor, mas tenho tido maturidade e força da parte de Deus, adquirido poder da parte de Deus para me manter firme na presença do Senhor, e tenho dito aos irmãos, não é fácil. Vemos o evangelho sendo deturbado, vilipendiado, e as pessoas estão brincando. E Deus está se entristecendo a cada vez mais. Mas nesta manhã de hoje, Deus me deu esta palavra para que você entenda que as palavras dele são eternas. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Os céus passam, irmãos. A terra passa, mas as palavras do Senhor jamais passarão. As pessoas estão brincando, os ricos, os milionários, os bilionários estão brincando com o cosmos, de enviar pessoas lá para cima, de enviar naves, querem ir para a Lua, para Marte. Amando de que vi me decai, Deus me dá, lá mandai a uma visão. O terceiro anjo, a palavra vai dizer que o terceiro anjo está prestes a tocar a trombeta e do céu cairá Mandu e Avassé, uma estrela. Lamadu de que me decai e ela ferirá. Rabadai Avassé, me de que amandagai a fonte das águas. Ei, isso não é profecia para se alegrar. Isso é uma profecia de alerta. Abadu e Avassé, me de que me decai. Isso está prestes a acontecer, e a terça, Abaia Vassuia, mano, de que me decai dos homens, a terça parte dos homens morrerão envenenados. Labado de que Avassé, diz o Senhor na sua palavra. Irmãos, eu quero deixar essa palavra para que você possa refletir nesta manhã de hoje. Os dias são maus e Jesus está voltando. Esteja atento. As almas estão se perdendo. Esteja atento. Jesus está vindo. Bote a tua casa em ordem. Conserte-se. Muitos morrerão.
A terça parte diz o Senhor morrerá envenenado. Alaia você amando de que avassai, eu vejo alabado de que me derrai as pessoas buscando comida e não encontrando. Arabadalava sub de que me derrai pacotes sendo dispensados do céu como alimento para pessoas que estarão presas em áreas inundadas. Amando de que me decai, eu vejo pessoas sofrendo muito. Alavacebe de que me decai, crianças com o corpo coberta de úlceras, lamando de que me derrece, feridas abertas, amando de que avassai. Ei, Jesus está vindo. O alerta do Senhor está vindo para esta geração. Prepare-se, ó Israel, pois a vinda do Senhor está próxima.